Fala pessoal, nesse vídeo vou trazer para vocês uma análise bem completa e detalhada da Brasil Agro, uma empresa que tem caído no radar dos investidores porque a Agro3 tem pagado altíssimos dividendos. Desde o ano passado essa empresa está pagando mais de R$3 por ação, isso mesmo, em outubro do ano passado ela pagou R$ 3,23 e já anunciou que na primeira quinzena de novembro deste ano ela vai pagar R$ 3,24. Pessoal, a gente está falando de um yield de quase 12% em cima da cotação atual desse ativo. Quando a gente fala de precificação, essa ação parece ainda bastante descontada. Quando a gente considera o valor líquido dos ativos que a companhia possui no seu portfólio, cada ação deveria valer hoje R$ 37,24 para justificar o patrimônio da empresa. E hoje a gente vê essa ação negociada a R$ 28,15. Pessoal, então se você gosta de uma carteira com foco em dividendos, em renda passiva e crescente a longo prazo, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te entregar o caminho das pedras da análise da Agro3. Vou mostrar detalhes que você não encontra em nenhum outro canal do YouTube. Eu tenho certeza que eu posso agregar bastante para o seu estudo desse ativo. Depois desse vídeo, você com certeza vai sanar todas as suas dúvidas sobre o modelo de negócios da Agro3. Pessoal, e para realizar essa tarefa, eu vou dividir a nossa análise em 3 partes. Na primeira delas, eu vou abordar junto com vocês os diferenciais competitivos da Agro3. Quais são as vantagens dessa empresa? O que ela pode agregar de critérios qualitativos para o seu portfólio de investimentos de longo prazo? Na segunda parte, a gente vai avaliar os riscos dessa empresa. Na terceira parte, a gente vai ver quais são os principais pontos do resultado, onde que a empresa ela vem perdendo um pouquinho de margem, o que contribuiu positivamente para o resultado do último trimestre. A gente vai ver tudo isso. Por fim, eu vou destacar para vocês quais são as recomendações de compra da Agro3 das principais instituições financeiras. E por fim, a gente vai ver o que o mercado espera para os dividendos dessa ação. Não adianta você comprar uma ação que está pagando um alto dividendo agora. O que você quer para longo prazo é perenidade. Você quer um dividendo que seja sustentável ao longo da próxima década. E tudo isso eu vou entregar para você nesse vídeo. E se eu te ajudar, eu peço que você fortaleça o meu trabalho, se inscrevendo aqui no canal, deixando o seu like e também um comentário para esse vídeo ganhar visibilidade no YouTube. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bom, começando pelas vantagens, o primeiro diferencial competitivo da Agro3 é o fato dela atuar em 2 segmentos de negócios que se complementam e geram sinergias entre si. Então ela tem tanto a operação agrícola quanto a operação imobiliária. Pessoal, dentro da operação agrícola, que ainda é o carro-chefe da empresa, ela vai fazer o cultivo das principais culturas, como a soja, o milho, a cana-de-açúcar, o algodão, entre outras. Ela vai fornecer essas commodities tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. E dentro do segmento imobiliário, ela faz aquisição de terras, agrega valor a esses terrenos e vende com altas taxas de retorno. Investe bastante tecnologia nessas fazendas, escolhe a cultura mais adequada, prepara o solo e depois que essa terra está altamente rentável, ela vende esse terreno com altas taxas de retorno. Então esse modelo de negócios tem gerado uma taxa de retorno de 400%. É bastante interessante ver como ela utiliza todo o conhecimento que ela tem justamente para extrair valor da terra e conseguir agregar valor para o investidor de longo prazo. O segundo diferencial é que a empresa possui um portfólio de propriedades amplamente diversificado e distribuído por várias regiões. Isso aqui acaba minimizando possíveis impactos climáticos. O terceiro diferencial é que a empresa possui uma diversificação das suas culturas, ou seja, diferente da São Martin ou da Jales Machado, ela não está exposta apenas à cultura da cana-de-açúcar. Não, existe uma diversificação maior das suas receitas, com foco majoritário no segmento de soja e de cana-de-açúcar. Pessoal, o quarto diferencial competitivo da Agro3 é que é uma empresa que aplica bastante recurso tecnológico no seu modelo de negócios. Então, tudo isso é voltado para o controle e monitoramento dos campos de cultivo. Isso tende a gerar uma produtividade maior que vai impactar diretamente na eficiência da companhia. Pessoal, e quais são os riscos de você investir numa empresa como a Brasil Agro? Bom, o primeiro deles é que essa empresa ela não possui muitas barreiras de entrada, o que pode acabar desencadeando uma competitividade maior nesse setor agrícola. Então, para você cultivar hoje, você não precisa de um conhecimento tecnológico muito elevado, você não precisa de um bem de capital extremamente específico, não. Você precisa basicamente da terra e de um recurso financeiro que te permita produzir cana-de-açúcar ou até mesmo milho ou soja. O segundo ponto é que as intempéries climáticas elas podem afetar de maneira significativa a produção da companhia. A gente sabe que ela está diversificada aqui entre regiões geográficas, isso acaba minimizando esse risco, mas ainda é
um risco existente. Terceiro ponto é que a dinâmica de preço dos insumos, fertilizantes e defensivos agrícolas pode aumentar o custo de produção, comprometendo as margens da companhia no curto prazo. A gente vai ver nesse trimestre que esses insumos eles apresentam a retração no seu preço, mas mesmo assim eles impactaram ainda bastante o custo de produção da companhia. Bom, pessoal, por fim, o último ponto negativo, que não chega a ser um risco, é o fato de que a dinâmica de preço do setor de commodities tende a afetar bastante o resultado das empresas desse setor, tá? Isso aqui acaba gerando um certo nível de imprevisibilidade nos resultados, tornando a Agro3 um ativo um pouco mais imprevisível quanto à distribuição de dividendos. Então, em momentos onde a empresa tiver um lucro explosivo, como foi o ano de 2021, você vai receber um dividendo exuberante, mas quando a gente passar por um ciclo mais forte de desvalorização da soja, da cana-de-açúcar ou do algodão, a tendência é que você vai ter uma queda abrupta nos seus dividendos. Então, você já não tem uma característica de perenidade tão grande como uma empresa do setor elétrico ou até mesmo uma empresa do setor bancário. Pessoal, antes de prosseguirmos com a nossa análise, eu gostaria de te convidar a fazer parte do nosso clube de membros. No clube de membros você terá acesso a alguns benefícios exclusivos, como o nosso mapa de valor, com o preço teto e análise sintética de vários ativos que eu considero interessantes para uma carteira de longo prazo, com o meu preço teto pessoal e também com a projeção de dividend yield. Eu tenho certeza que essa planilha aqui ela pode agregar bastante para a sua análise. Além disso, você tem acesso a análises exclusivas. Recentemente soltei a análise atualizada da CBA, da BR Partners e também da Intelbras. Por fim, você terá acesso ao nosso grupo do WhatsApp e às minhas movimentações pessoais de investimento. Então, se fizer sentido para você, fica aí o convite. Pessoal, agora nós vamos dar uma olhada no resultado da companhia para tentar saber de onde saíram aqueles R$ 3,24 de dividendos e também para saber se esses dividendos são sustentáveis a curto e médio prazo. Primeiro ponto aqui que eu falei para vocês no início do vídeo, que a receita da companhia é dividida em duas linhas de negócio, o segmento agrícola e o segmento imobiliário. No segmento agrícola aqui houve uma retração severa da receita, ela saiu de 350 milhões no quarto tri do ano passado, alcançando agora 257 milhões. Entretanto, o segmento imobiliário entregou uma receita líquida de 415 milhões, inflando bastante o resultado da companhia agora no último trimestre de 2023. Além disso, essa receita líquida imobiliária contribuiu para o aumento da margem líquida para casa dos 38%. Por fim, a empresa entregou um lucro líquido de 242 milhões, contra apenas 31 milhões no mesmo trimestre do ano passado. Então, como a gente pode ver, o lucro líquido ele aumentou quase 8 vezes, mas é claro que a gente teve um evento atípico aqui, que foram a venda de diversas fazendas. Pessoal, como nós podemos ver, o segmento imobiliário tem agregado bastante para o resultado da companhia nos últimos anos. Ela consegue fazer uma gestão bastante interessante, gerando altas taxas de retorno em cima dessas propriedades. Essa fazenda Rio do Meio, ela conseguiu uma taxa interna de retorno de 52% em apenas 2 anos e meio. A própria fazenda Moroti ela conseguiu uma taxa de retorno de 27% em menos de um ano. Então ela consegue implementar tecnologia, gerar valor nessas fazendas e vender com altas taxas de retorno. E é por isso que a gente vê o resultado da companhia sempre crescendo no médio e no longo prazo. Pessoal, já o segmento de operações agrícolas tem apresentado resultados um pouco mais fracos. Isso se deve a alguns fatores pontuais. O primeiro deles é a queda no preço das principais commodities. Então, como listei para vocês nos fatores de risco, quem coloca preço na mercadoria da Agro3 é, na verdade, o mercado externo. Então, quando a demanda está mais fraca, a tendência é que o preço das commodities eles vêm em queda. E o que a gente vê é justamente isso. Então a queda no preço do boi gordo, do etanol, do milho, do algodão. A soja está começando a querer se recuperar aqui e a única commodity que permanece no positivo acaba sendo aqui a cana-de-açúcar. Só além da retração no preço das commodities, a gente tem os insumos agrícolas em preços ainda muito elevados. A gente vê que esses insumos eles alcançaram um pico em janeiro de 2022 e vem apresentando uma leve retração, entretanto, patamar muito mais elevado ainda do que o ano de 2021. Então, se a gente tem uma queda no preço dos principais produtos e temos aqui os insumos impactando diretamente o custo de produção da companhia, é justamente isso que a gente tem visto aqui no segmento agrícola. Pessoal, então os principais pontos de destaque do resultado são que houve queda abrupta no preço das principais commodities ao longo do ano de 2022, impactando os resultados da companhia, porém, existem sinais de recuperação para algumas culturas, como a cana-de-açúcar e a soja, que acabam sendo os carros-chefes da empresa.
Segundo ponto é que o aumento no preço dos insumos pressionou as margens da companhia, contribuindo para o aumento do custo de produção. Eu mostrei isso para vocês, principalmente em janeiro de 2022. Então a gente já está vendo aqui, pessoal, uma leve retração do preço dos insumos, mas o custo de produção ele ainda continua elevado se comparado lá com o ano de 2021. Por fim, o segmento imobiliário impactou fortemente o resultado, a gente viu, contribuindo com um evento pontual que não deve se repetir no curto prazo. Bom, e quando a gente fala de dividendos, o que dá para esperar dessa empresa no curto e no médio prazo? A própria empresa ela já comunicou ao mercado que ela deve mudar a sua estratégia de dividendos, considerando, é claro, o momento do ciclo. Provavelmente diminuindo as vendas de fazendas no curto prazo, isso que vai acabar ofuscando a expectativa de pagamento de dividendos tão elevado. Isso aqui acaba rompendo o importante gatilho de valorização para a empresa. Então, só dela anunciar os dividendos, houve uma forte valorização do papel, saindo de R$ 23,28, alcançando agora o patamar de R$ 28,19. Então, a forte alta é impulsionada justamente pela distribuição de dividendos. Pessoal, essa visão de queda nos dividendos ela é reforçada ainda pelas estimativas de operações agrícolas para o ano safra de 2023 e 2024. Então, em fato relevante, a própria empresa ela já reportou ao mercado que deverá haver retração nas principais culturas da empresa. E como ela não pretende fazer esse trade de terra ao longo do ano de 2024, então provavelmente a gente deve ver sim uma retração nos dividendos. A empresa é boa? Bom, a gente viu que o modelo de negócio da empresa é altamente diferenciado, né? Ela consegue agregar bastante valor com o segmento imobiliário. Entretanto, por se tratar de uma commodity, pessoal, eu ainda fico com o pé atrás, principalmente depois desse forte ciclo de valorização do papel. Hoje temos algumas instituições financeiras recomendando compra nesse ativo. Então o BTG aponta um preço-alvo de R$ 43,00 com recomendação de compra, a Genial Investimentos aponta um preço-alvo de R$ 30,00 com recomendação de compra e a Eleven aponta um preço de R$ 37,00 e também recomendação de compra. Então a empresa hoje negociada a 28 ainda tem um bom potencial de upside aqui. Entretanto, a XP ela já vai na contramão do sistema. Então a XP reiterou recomendação neutra para as ações da Brasil Agro, principalmente devido à sua visão baixista sobre os preços das commodities e as perspectivas mais incertas sobre dividendos. Então a gente está vendo um ciclo de queda das principais commodities da companhia e a própria Brasil Agro diz que deverá diminuir a venda de fazendas no próximo ano, preservando um pouco mais o seu banco de terras para cultivo. Pessoal, tenho certeza que essa análise te agregou de alguma forma e se eu te ajudei, me dá uma moral, se inscrevendo aqui no canal, deixando o seu like e um comentário para esse vídeo ganhar visibilidade. E se fizer sentido para você, fica aí o convite para o clube de membros. Até o próximo vídeo.